Olá, Tiago. Obrigado por estares aqui connosco hoje. Nós já nos conhecemos há vários anos e eu sei que o teu percurso de vida está marcado por alguns avanços, alguns recuos, até aquele momento em que finalmente tomaste uma decisão em relação a Deus. E por isso, sabendo que nesse aspecto a tua história de vida pode ajudar a quem nos vai ouvir, pareceu-nos importante criar esta oportunidade de partilha que certamente abençoará muitas pessoas onde quer que elas estejam. Eu começava por te perguntar como é que foi a tua infância e que ligações é que tiveste com a Igreja até à tua juventude. Obrigado também por estar aqui. Sou o Tiago, tenho 33 anos. Fui criado aqui na Igreja desde menino, desde que eu me lembro. E o meu percurso até a adolescência também é sempre aqui. Mas eu posso acrescentar que, apesar de estar aqui, eu nunca estive aqui espiritualmente. Porque vinha, porque os meus pais eram crentes e frequentava a igreja, mas nunca tive aquela conexão verdadeira com Deus. Pois, ou seja, durante esse período, apesar de frequentares a escola dominical, Sim. Aliás, foi onde eu te conheci, foi na escola dominical, e dos teus pais serem cristãos a sério, acabaste por nunca ter um grande interesse nas coisas relacionadas com Deus. Exatamente. Era mais o que me cativava fora da igreja do que propriamente na igreja. E também acabei na adolescência por me associar sempre a pessoas com pensamentos diferentes daqueles que era educado e realmente nunca passou por aqui a minha presença. As tuas prioridades, não é? Exatamente. E falando exatamente das tuas prioridades, quais é que eram essas prioridades? Ou seja, tu, todo este percurso que acabaste de referir de forma muito sucinta, isto foi mais ou menos até à tua juventude, não é? Ao fim e ao cabo. E estas prioridades estariam, nessa altura já da juventude, estariam focalizadas em quê? No emprego, no carro, comprar casa? Não propriamente. Ou seja, constituir família? Não propriamente. Era a coisa mais fúteis do que isso. Eu lembro muito bem dos conselhos e dos ensinamentos do meu pai. E ele dizia, Deus tem que ser a peça central da tua vida e se Deus for a peça central da tua vida, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. E realmente hoje consigo declarar que isso é verdade e Deus tem que ser a peça central, mesmo à frente da família, tem que ser a peça central da nossa vida. Mas naquela altura, o que é que te... Eu queria ser como os outros rapazes, os meus amigos iam jogar a bola ao domingo e dizia, pai, porque é que não me deixas ir jogar a bola? Eu disse, não, tens tempo para tu, tens tempo para ir à igreja, tens tempo para estar com os amigos. E eu queria ser como eles. E ele dizia-me, não tentes ser mais um, tenta ser um entre tantos. Não vale a pena seres mais um. Tens que ser diferente. E eu não conseguia compreender aquilo na altura. Gostava-me, são todos assim, eu sou diferente. E não aceitava muito bem. E essas coisas, na altura já acabaste de falar aí, por exemplo, no jogo da bola, mas certamente existiriam outras coisas que te prendiam, não é, a atenção. Essas coisas terrenas que este mundo pode oferecer, será que te preencheram a vida nessa altura? Não de tudo, não de tudo. Preencheram-me tempo, mas não preencheram a vida. Não de tudo. Ok. Ou seja, sentiste sempre, eventualmente, que este vazio existia ou, no momento em que vivias essas experiências, achavas que para já pelo menos era suficiente? Sim, eu pensava que realmente aquilo é que ia me fazer feliz e não era felicidade, só ocupava tempo. Com o amadurecimento foste notando que... Sim, à medida que os anos foram passando, posso dar o braço a torcer e dizer que realmente não era bem aquilo não era que a tua vida de facto necessitava, não é? Não era de tudo. E ainda para além disso, eu sei que houve um acontecimento em 2014, já falaste aqui no teu pai, que te abalou muito e que te, de alguma forma, causou até uma certa revolta. Queres falar um pouco acerca disso? Sim, uma fase que foi muito difícil para mim. Em 2012, meu pai foi diagnosticado com cancro e cá não conseguiram muito bem decifrar o que era. Então os meus irmãos tiveram a ideia de levá-lo lá aos Estados Unidos, que eles estão lá. E lá diagnosticaram cancro e ele teve 3 anos a lutar contra o cancro. Foi uma fase muito complicada, mas hoje eu consigo dizer que ele deixou um testemunho de veras grande para a sua família e para todos que assistiram e estavam perto dele, porque ele foi sempre fiel e todos os dias eu dizia, pai, mas não te preocupas, não. Eu disse, não, está tudo nas mãos de Deus, há de ser o que Deus quiser.
Mas naquela altura sentiste um pouco sim, revoltado, não compreendeste sim, bem eu essa dizia, situação. não, isso não é justo, Deus não está sendo justo contigo, estás aí, até só te falta agradecer a Deus por isso está-te a acontecer e Deus não fez justo contigo, está-te a dar uma coisa, sempre foste um homem tão bom e estás a passar por isso. E ele nunca se preocupou, ele disse, antes aconteça tudo comigo e não aconteça com vocês. Sempre fui fiel até à morte e até no leito da sua morte ele estava com a sua Bíblia aberta. Sim. E nesse momento, ou nessa altura, nessa ocasião, como é que tu olhavas para Deus? Muito, não compreendia, eu dizia, Deus, como é que és? Se uma pessoa é fiel como foi a ti e não, viver com som dos teus princípios e acontece uma coisa dessas, o que é que vai acontecer comigo? Que eu nem sequer sigo os teus ensinamentos. E eu disse, isso não pode ser assim, há mais para além disso. E fiquei sempre a moer isso durante muitos anos. Isso só me trazia para um lado mais negativo. Pois. E do que tirar uma ilação positiva. Hoje eu consigo dizer, o meu pai deixou-me um testemunho muito grande na minha vida e na vida dos meus irmãos. Eu tive a oportunidade de privar com o teu pai, de falar com o teu pai. Conheci o teu pai muito bem, portanto, tocava aqui na igreja, não é? E mesmo olhando aqui, neste momento, aqui para o salão da igreja, aqui em São Miguel, nos Arribos, temos ainda algumas marcas aqui do trabalho do teu pai. Eu sei que o teu pai trabalhava muito bem com o ferro, não é? E o ferro é uma matéria dura, difícil de trabalhar. Achas que esse legado que o teu pai deixou é um pouco o exemplo também de que na tua vida, a tua vida estava endurecida, mas que com as mãos certas ou nas mãos certas, mesmo o ferro, mesmo uma vida endurecida pode ser trabalhada por Deus? Certo, completamente de acordo contigo. E não foi as mãos certas, foi a pessoa certa. Eu sempre que tinha dificuldades na minha vida, eu lembrava-me de Deus. Não era como se Deus tivesse uma caixinha de pedidos e eu estava a passar por dificuldades ou algum problema na vida e dizia, Deus ajuda-me. Mas não pode ser um relacionamento que temos que ter sinceridade com Deus. Precisamos dele, certo. Vamos até ele e dizemos, tu podes ajudar, tu é que podes resolver. Mas também, quando as coisas acontecem, também temos que ser gratos e dizer, claro, Deus, foste tu, em quaisquer circunstâncias, não é? Exatamente. Eu sei que mesmo antes ou melhor, logo a seguir a essa circunstância difícil do teu pai, os anos passaram, tu sentiste alguma revolta, é verdade, e mesmo nesse momento, nessa altura, ou durante esses anos, ainda foste acometido de algumas dificuldades, nomeadamente de saúde, não é? Sim, a finais de 2019 comecei a sentir umas dores de cabeça muito fortes, mesmo terríveis. Não sei de onde, geralmente tenho nenhum problema de saúde, faço desporto, tenho uma alimentação equilibrada e assim de nada apareceram umas dores de cabeça enormes, crises de hipertensão, tensões elevadíssimas. E fui ao hospital, depois passaram por um cardiologista, passaram por um neurologista, fui um urologista, fiz análises, fiz exames, tudo dá a Z, e cada vez que ia o médico ele receitava uma caixa de medicamentos, um dizia tens que tomar isso para o resto da vida, outro dia eu disse, mas como? Isso assim de um mês para o outro, assim dessa maneira? A gente não sabe o que é que está a despoltar isso, mas está acontecendo e pronto, e tens que fazer isso. E eu fui sempre médico para médico e estava-me a saturar. Eu não conseguia mais hospital, consultas, hospital aqui, ali, acolá. E aquilo estava-me a encher de maneira que eu disse, não, eu já estava começando em setembro, isso foi em novembro, e em setembro já tinha começado a voltar à igreja a frequentar os cultos, quartas-feiras, domingos. Eu disse, não, eu sentei-me na minha sala, eu orei, pedi a Deus, Deus, faz consulta a tua vontade, entrego esse assunto nas tuas mãos, está-me a preocupar, eu não me sinto bem. Chegaste a um momento que sentiste que, portanto, tinhas que fazer uma opção. Tinha, e já tinha tomado essa opção, porque eu para voltar aqui em setembro, eu tive várias vezes, vejo, não vejo, estava com medo de voltar aqui, e uma certa vergonha, não sei se é normal, se não é normal, mas eu pensava, o que é que essas pessoas vão dizer, agora vê-me esses anos de estudos, passados esses anos de estudos vão-me ver, e acredita, eu entrei aqui, até foi numa quarta-feira, um culto das 7h30, entrei aqui numa quarta-feira, parecia que tinham-me visto no domingo. Foi uma coisa natural que eu disse, fantástica. Eu disse, as pessoas a perguntarem, estás bom, tão bom que eu estou-te a ver, ainda bem que estás aqui, que o pastor a envolver-me, quero-te ver no domingo, vais começar a vir às reuniões. Eu disse,
Sim, o certo, comecei a vir e comecei a ver transformações. Fiz a minha parte, mudei muitos comportamentos, mudei muitas coisas más e negativas que eu tinha na minha vida e comecei a ver o retorno das coisas a acontecerem. Portanto, quando chegaste aqui, ao fim e ao cabo, isto é a prova de que a Igreja, muito mais do que um grupo de pessoas que está unida em louvar e glorificar a Deus, em seguir a Deus, muito mais do que isso, ainda é também uma família. Sim. Ao fim e ao cabo... Certamente que sim. Não é? Por isso somos os irmãos. Por isso foste acolhido da forma como foste. Certamente. Não é? O meu maior receio era esse. As pessoas vão olhar para mim, vão dizer o que estás fazendo aqui. E foi completamente o oposto. Eu senti o amor das pessoas. E desde aí sentiste que a tua vida mudou. Portanto, e vai mudando, provavelmente. Gradualmente, sim. Também eu fazendo e aplicando, claro. Porque eu recorria a Deus quando eu precisava e não sentia a necessidade de mudar nada. Dizia, Deus ajuda-me, pronto. Como se fosse uma caixinha de pedidos, que eu colocasse lá o meu pedido e esperasse que Deus tivesse a obrigação de resolver aquilo. Não, eu fiz a minha parte, lutei, eu tive muitos obstáculos que tive que ultrapassar, mas o retorno foi maravilhoso, especialmente de dentro do meu lar para fora. Ok, tu neste momento, tu não recorres a Deus, não é só porque precisas, conforme estavas a dizer há pouco, mas também recorres a Deus para o louvar, para o glorificar, para estar junto com os teus irmãos em Cristo, com a Igreja, não é? A exaltar o nome de Deus. Portanto, já procuras a Deus, mesmo que não estejas... Nós sempre precisamos de Deus por alguma razão, não é? Como é evidente. Mas mesmo que seja só para o louvar, por aquilo que Ele tem feito na tua vida, tu procuras a Deus. Certamente. E ainda me considero um bebê na fé, apesar desses anos de estudos que se passaram, realmente nunca assumi um relacionamento sério com Deus. E eu quero voltar, e quero crescer, e quero levar e glorificar a Deus. Exatamente. Tu há bocadinho estavas a falar, quando eu te interrompi, nas mudanças, nas diferenças que houveram na tua vida, mesmo em termos familiares, em termos sociais, profissionais. O que é que notaste de diferente, ou vens notando de diferente na tua vida? A alegria e o amor dentro de casa. E isso vai de casa para fora, para os outros sítios. Muito mais harmonia. Harmonia, muito mais calma, muito mais ponderação, muito mais comunicação. E creio que estamos agora todos como se fosse uma equipa no mesmo objetivo. Okay. E antes aquilo, pronto, havia certa turbulência e era um ambiente um bocadinho mais pesado. O fator de equilíbrio, Deus é um fator de equilíbrio na tua família neste momento, não é? É uma âncora. Muito bem, Tiago. Nós estamos mesmo já a chegar ao fim desta breve conversa, mas antes de concluirmos, queria apenas perguntar-te o seguinte. Face ao conhecimento que tens hoje e às decisões que tomaste em relação a Deus, voltar atrás seria uma opção? Não. Se depender de mim e enquanto tiver força, vou lutar para ir para mais para a frente, não para trás. Obrigado, Tiago. Obrigado, Léo.